transcendental, assim, uma coisa maravilhosa, né? Mas não precisa. Então essa é a boa notícia, né? A gente vai iluminar a roda da vida. A gente vai jogar luz. Ó, Saul é rápido, né? Como? Viu? Saul já sacou, né? Vai que é jogar luz. Mas não é, se fosse fácil, assim, seria maravilhoso, né? Liga, não dá. Mas pode ser, né? Porque seria assim, a gente vai entender o mecanismo, a gente vai entender como que a roda da vida está operando. E esse entendimento, é claro que ele não vai ser só cognitivo, não vai ser só racional, né? Vou entender que os seres dos infernos são assim, eu decoro todos os 18 tipos de infernos que tem, gelados e quentes. Aí eu decorei, daí eu entendo o que é os infernos. Não é isso, né? É entender o processo, entender como que aquilo nasce, né? Como é que de um objeto, um simples objeto, né, como um malo mesmo, né? Ou como no exemplo clássico que se usa para descrever os 6 reinos, a água, né? É um objeto, né? Um objeto de contemplação, um objeto de uso. Tem um sujeito, objeto porque tem um sujeito relacionado a esse objeto. A gente pega esse objeto e a gente pode ter 6 tipos, né? Fora os subtipos, né? Mas 6 principais tipos de reações ou de emoções diante daquele objeto. Então, a lucidez, né, que fala no título, né, ter lucidez sobre a roda da vida, é ter lucidez de como que algo tão aparentemente neutro, eu posso ter diferentes emoções, diferentes perturbações, né, que são chamadas emoções perturbadoras. Então, a gente vai ver no livro, né, mas basicamente são 6, né. Aí tem raiva e medo no reino dos infernos, que é considerado o maior deles, né? Que ocupa a maior secção, maior parte da existência, né? Como se o maior número de seres que existe sejam dos infernos. Né? Aí raiva e medo, depois os seres dos fantasmas famintos, carência, os seres dos animais, obtusidade mental, preguiça. Aí são considerados os 3 inferiores. Aí os 3 considerados superiores é do reino dos humanos, que é o desejo e apego. Reino dos semideuses, que é a inveja. E dos deuses, que é o orgulho, né? Ou bem-estar, assim, vaidade. Então são 6 classes de experiências que a gente pode ter. A gente nem precisaria pensar que são seres em algum lugar distante, né? Mas são emoções que a gente tem. Então, o entendimento, a lucidez, é a compreensão completa, não é só intelectual, ela pode passar pelo intelecto, mas ela é uma compreensão completa, uma realização de como que aquilo se dá. Então, essa é a boa notícia, né, que o Lama traz. Ele está nos apontando. Né? A gente, no lugar onde a gente está, operando com os referenciais que nós estamos operando, a gente pode entender como o processo do apego se dá, como o processo da raiva, do medo se dão, como o processo da carência se dá diante de um objeto, e aí compreender, aí iluminar a roda da vida, ter lucidez sobre ela. Então esse que é o sentido de a roda da vida como caminho para a lucidez. A gente toma a roda da vida como caminho, e não como algo a rejeitar. Né? Isso é maravilhoso. Então até se diz assim que para a visão do Tathagata, para a visão do Buda, para a visão dos Bodhisattvas, a roda da vida é um ornamento. É como se fosse um jardim. Assim, né? A natureza é livre da mente, contempla o jardim dos seres. Né? O que é um jardim? Um jardim são uma multiplicidade de flores, de frutos, de plantas que nascem e morrem. Aquilo não tem substancialidade. Aquilo é maravilhoso, é lindo, mas é finito. Né? E a natureza livre segue. Um morre e o outro segue renascendo. Então o nosso ponto é a gente repousar nessa natureza livre. Assim. Quase como que do jardineiro que vê aquela
variedade de seres, de plantas crescendo, e ele não está apegado a nenhuma delas, né? Ele vê aquilo que nasce e morre. Né? Isso é uma forma de ver. Né? Ou na compostagem, né? Eu vou fazer já propaganda. É no outro final de semana? Oficina de compostagem. Dia 17, né? Pode falar um pouco? Convidar o pessoal. Então, dia 17 às 14h30, às 17h30, é compostagem, vida do solo, acho que é o nome. Já está divulgado, né? Na página, quem quiser ver, a oficina que vai rolar. Vai ser teórica e prática. Vai ser basicamente ali nos fundos? Ou vai ser... Sim, eu acho que isso está sendo definido. Ou vai encher de terra aqui também? Não, aqui dentro eu acho que não vai ser. O formato acho que está definido. As duas pessoas que vão dar é a Laura e a Kátia. E aí a Laura é educadora ambiental, né? E a Kátia é engenheira agrônoma. Sim. Vamos falar da vida do solo e tal. Mas vai ser, acho que, lá de fundo. Vamos fazer um manejo, para dar nascimento aos nossos espaços externos de uma maneira zoológica. Acho que é melhor. Aí é bom que quando a gente cansa do estudo dá pra levantar e vai ter um jardinzinho lá, vai caminhar um pouco lá, volta, vai ocupando os espaços. Eu olhei pra ti porque tu tá na mandala do... Sim, nova mandala, né? Nova mandala que surgiu. Com a surgiu. nova série, mandala ecológica. Um lugar maravilhoso aqui, né, que surgiu. E aí no dia 16, oficina de mala, né? É isso, né? 17, domingo, essa oficina de compostagem e 16, oficina de fazer esse mala. E poder olhar ele de várias formas também, com vários referenciais, espero que elevados. Né? E aí, nesse final de semana agora, já fazendo propaganda no meio, assim, né? Final de semana agora, no sábado, agora, né, depois de amanhã, das 16 às 18, o monge Koho, que é do Zen, uma sangue irmã nossa, assim, né, muito próxima a nós, ele vai fazer a abertura, vai falar, abertura não, apresentação, né, de um curso chamado Gaia Education. Então é um curso que já aconteceu, acho que 2 ou 3 vezes aqui em Porto Alegre, no Brasil aconteceu em outros lugares também, em outros momentos. E ele vai falar sobre esse curso, né? Tem vários módulos, enfim, o curso está sendo construído, a Laura é uma das que está construindo o curso. Né? E aí um dos módulos, inclusive, é a questão ecológica, aí tem outro módulo que é visão de mundo. Né? O Lama também já falou, já participou, assim, né? Ofereceu ensinamentos no meio desse curso também. Então é maravilhoso, assim, para quem quiser, vai ser aqui, das 4 às 6. Não precisa inscrição, só chegar e no domingo, das 10 ao meio-dia, meditação. Manhã de silêncio, no domingo, das 10 ao meio-dia. Eu fiz o inverso, eu comecei com as propagandas e agora vou começar com os estudos. Então, só pra gente não subverter ainda mais, né? Eu adoro subverter, assim, mas, vamos seguir, até para acompanhar quem estava acompanhando outro estudo. Eu pensei da gente seguir pela sabedoria. Porque assim, o que acontece? A roda da vida, como eu estava dizendo, ela é a base para entender a roda da vida como lucidez, é a sabedoria. Sabedoria primordial, sabedoria do Prajnaparamita, através da sabedoria do Prajnaparamita. Aí tem esse capítulo que se chama A Perfeição da Sabedoria, e começa na página 101, quem está com o livro quiser acompanhar. A gente entrou por esse livro porque a gente estava estudando o Prajnaparamita, e aí nesse livro tem essa parte do Prajnaparamita, que é a perfeição da sabedoria. Aí a gente começou a entrar por aqui, aí eu disse, não, vamos começar a passar o livro todo também. Né? Mas para não deixar pela metade essa parte e começar do começo, vamos terminar essa parte, e até para nos dar uma base. Né? Porque a gente entende tudo que a gente olhar
né, dentro da roda da vida, os 6 reinos, os 12 elos, que é a base, assim, é uma boa parte desse livro, não a base, né, mas é uma boa parte, para a gente poder olhar com lucidez, né, com clareza, a gente vai precisar do Prajnaparamita. Então, assim, vamos direto ao que interessa, né? Vamos direto ao ponto. Olha as páginas finais e vê o final da história, assim, né? Igual pegar um romance, assim, o que acontece com o nosso policial, né? Vai descobrir o que é. Aí a gente vai pro Prajnaparamita, entendeu? A gente não avançou muito, na verdade, né? Foram 2 ou 3 páginas, né? Eu acho que dá pra... Tem problema de pegar do começo, né? Até porque é uma boa parte que não tinha pegado antes, né? Então eu vou lendo, assim, e vou comentando, e vocês também podem perguntar, para ser uma conversa livre, assim, né? A gente vai conversando. Então, aqui nessa parte do livro chegou nesse ponto em que foi a contemplação dos ensinamentos sobre as 4 nobres verdades, né? Aí ele está dizendo na página 102, né? Depois de contemplarmos os ensinamentos sobre as 4 nobres verdades e começarmos a operar com as qualidades capazes de pacificar nossas relações no mundo, a meditação poderá progredir até o ponto da chamada sabedoria transcendente, quando nos tornamos capazes de atribuir um duplo grau à realidade, atravessando do plano relativo para o absoluto, como quem olha para o desenho de um cubo e desloca a visão de uma figura para outra. Então a gente estava... Alguns de vocês estavam na prática do Prajnaparamita agora há pouco, né? Que a gente estava recitando o mantra. Então, ele está trazendo esse sentido aqui. Ele está explicando o que é o Prajnaparamita. Atravessar de uma margem para outra. A tradução do mantra que a gente recitou é atravesse com segurança até a outra margem. Então, ele está explicando isso. E esse exemplo do cubo é esse que ele usa várias vezes, né, pela mão. Essa imagem, em princípio são só traços retos no papel, mas que a gente faz uma magiazinha na mente assim, e transforma num cubo, né? A gente consegue ver um cubo com uma face para cá, né? Ele para cima assim, e um outro cubo com uma face aqui virado para lá. Então a gente passa de um cubo para o outro. A gente passa de um cubo para o outro assim, sem mudar nada, né? Não mudar nenhum traço, né? Parece uma mágica, assim, a gente olha. A gente não consegue ver os dois ao mesmo tempo, é o mais incrível isso, né? Tamanha fixação que a gente tem. A gente vê uma coisa e não vê outra. Então é por isso que ele falou, né? Como atravessando do plano relativo para o absoluto, como quem olha para o desenho de um cubo e desloca a visão de uma figura para outra. Então esse deslocar, ele é um repouso, né? É um certo repouso na liberdade, porque eu tenho a liberdade de ver de um lado e de ver do outro. Como esse desdobramento se torna possível? Como flexibilizar a nossa ação, contemplar a inseparatividade e transformar e estabilizar nossas relações em uma paisagem de amplitude e lucidez? Há um ensinamento budista chamado O Coração da Sabedoria, Sutra do Prajnaparamita, a Perfeição da Sabedoria, que foi o sutra que a gente leu aqui, né? Alguns estavam fazendo a prática. Um veículo hábil para nos conduzir nessa travessia. Há também outros ensinamentos, como o Sutra do Diamante, que a gente leu também, né, hoje, que combinam a perfeição das virtudes com a perfeição da sabedoria e indicam essa rota como o caminho mais curto para a liberação. A perfeição das virtudes, que são generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. O Sutra do Diamante ele traz essas 6 virtudes, mas de forma perfeita, né? Porque elas são virtudes que a gente entende no mundo, né? O que é generosidade a gente mais ou menos entende. Mais ou menos entende o que é paciência, o que é energia constante, mais ou menos entende. A perfeição disso seria uma ação tão livre e espontânea nessa direção que não tem nem nome. A pessoa que está praticando, o ser que está praticando isso, ele não tem uma discriminação, assim, eu estou sendo generoso com você. Quando a pessoa fala isso, de modo geral, a generosidade está acabando, né? Ou a paciência está acabando.
no pai e mãe fala assim, eu estou sendo paciente. Bom, aí a paciência já está... Porque precisa nomear aquilo. Né? É como se diz assim, quando a gente puder terminar de falar em paz, quer dizer que a paz realmente está estabelecida. Né? Não precisa falar em paz quando a paz está estabelecida. Se a gente pede a paz, reclama pela paz, é que alguma coisa está faltando. As leis é um pouco parecido. Né? Surge uma lei porque aquilo faltou, né? Alguém cometeu aquilo. Né? Alguém fez agora não pode fazer isso. Aí sempre, o caminho é cheio de problemas. Né? Mas a perfeição seria assim, a transcendência do próprio caminho. Né? A gente transcende. Vamos agora tomar o barco do Prajnaparamita. Então, é isso que ele está dizendo. Tem várias formas. Aí vamos tomar o barco do Prajnaparamita para entender. Né? O Sutra do Coração pode ser compreendido como um princípio ativo pelo qual vamos da margem da confusão para a margem da visão de sabedoria, aquilo que nós budistas chamamos de visão da vacuidade. Ainda que essa visão esteja sempre disponível, não vemos assim. Ela está sempre disponível, mas a gente nem sempre vê assim. Dentro do Prajnaparamita, teremos essa introdução. Então, a prova de que está sempre disponível é o cubo. Né? Está disponível, não precisa nenhum ensinamento, nada adicional. Né? Vou te ensinar como olhar um cubo. Né? Claro, eu apontei aqui o dedo, mas eu podia só fazer assim, olha, vejam esse cubo. Vocês vão ver um cubo, na hora, assim. Qualquer criança pode ver, assim. Agora faz assim, vê o outro. Você consegue ver, né? Então não precisa de um ensinamento profundo, estudar, fazer um curso, pós-graduação, nada. O pessoal olha e vê, né? Então a visão da vacuidade está disponível. Os objetos eles são vazios por natureza. Então outro exemplo assim eu lembro de uma menina, eu não vi essa história, mas a Andrea, que alguns de vocês conheceram, que agora é monja de Digmetize, ela contou assim que ela estava acho que era, não sei se era um Dharma com pipoca ou alguma Sangha Kids que estava tendo lá na Guilherme Alves ainda. Aí uma menininha veio assim e colocou a bonequinha dela aqui dentro. Assim. Aí o sino virou cama de boneca, assim. Uma degradação. Mas assim, é vazio, né? Não é um sino por si. Então a visão da vacuidade está disponível e a gente vê isso. A gente entra numa sala de meditação super sério, né? Tipo, um calçado, né? Super sério. Assim. Tá ouvindo uma coisa profunda. Aí uma criança vem aqui, ela rola, faz cambalhotas, ela tem outras ideias. Né? O cachorro entra aqui e tem outras ideias. Então a visão da vacuidade está disponível. Então, só que a gente não vê, né? A gente vê um cubo e não vê o outro. A gente vê uma coisa e não vê a outra. Né? Esse é o nosso problema. Né? Então, dentro do Prajnaparamita, teremos essa introdução. Começaremos a rever nossos conteúdos internos e percepções externas de modo mais profundo e seguiremos até esgotar essa abordagem. Até esgotar seria assim, a gente vai se familiarizar com essa abordagem. Vai olhar de tanto olhar, a gente vai, é isso mesmo. O momento da transição é chamado de travessia para outra margem. No momento, temos a visão do samsara, né? Roda da vida. Mas passaremos para uma outra visão. Vamos deslocar o olhar, alterar o foco. Ao alcançarmos a visão de sabedoria, sujeito e objeto se fundem e revelam a ausência de existência inerente nos fenômenos. Quando a gente alcança essa visão, sujeito e objeto se fundem. Então, o que era separado, aquilo entende como um só. Kuntuzampo, ou Samantabhadra, é o Buda primordial. Então, tudo nomes, né? Nomes para falar dessa natureza livre. Representando a lucidez, a sabedoria incessantemente disponível e presente. Pelo estudo dos 12 elos, que a gente vai começar aqui, né? Olhando cada um dos elos, pelo estudo dos 12 elos da originação interdependente, vemos que a liberdade natural da mente é capaz de produzir a experiência de divisão da mente em objeto a ser contemplado e observador que contempla. Então, no Surangama Sutra, o Buda fala, né, a mente se divide em dois. Então, tudo é a mente. Né? A gente olha, o objeto é a mente e o sujeito é a mente também. Né? Não tem separação. Mas a mente se divide em dois. Ela se coloca como um sujeito e como um objeto. Então,
Por exemplo, um exemplo disso assim, é quando até o Henrique falou disso, né? Quem estava aqui no curso com o Henrique, ele falou assim, quando a gente quer saber como uma pessoa está, a gente pergunta como estão as outras pessoas, né? A pessoa começou um novo trabalho, um novo estudo, como é que está o pessoal lá? Como é que está o vizinho? Quando a pessoa falar do objeto, do vizinho, da pessoa, ela vai estar falando do sujeito ao mesmo tempo. É inseparável. Porque o que ela vê é o que está na mente, né? E vice-versa. Né? Então, para contemplar isso, a gente pode tanto olhar para o aspecto interno quanto para o aspecto externo. E a gente vai estar falando da mesma coisa. Né? Não são coisas separadas, né? Mas a gente vê como separado. Esse que é o problema. Desse modo, desce uma cortina de ilusão. Surge a mente dual, que passa a operar presa aos objetos surgidos com ela. O movimento da mente estimulado pelos objetos produz a experiência do sonho vivo da roda da vida. A lucidez é ocultada pela ignorância ou avidya, o primeiro dos 12 elos. Contusampo é anterior a qualquer conteúdo de mundo ou de ignorância. Precedendo todas as formas, apenas serve como uma base incessante ou uma fonte inesgotável de todas as aparências. Então, o Contusampo é essa base de todas as aparências. É como a terra no jardim, né? É a base de tudo que surge. Né? O solo onde tudo pode ser plantado ou o elemento básico sutil, aberto, não flutuante, não obstruído e luminoso, do qual a realidade que percebemos brota incessantemente. No início do Sutta do Prajnaparamita, o Buda medita em silêncio. Então, se vocês lembram dessa parte do começo, ele fala: o Buda entrou no Samadhi, né? Ele medita em silêncio. E essa é a sua forma de ação naquele momento. Não quer dizer que em outros momentos ele não levante, não fale, não age de outros modos, né? Não impeça ações negativas, mas naquele momento a forma de ação é a meditação em silêncio. Então, do espaço que tudo permeia, anterior a qualquer linguagem, surge a lucidez que se manifesta no interior do silêncio da meditação do Buda. É através dessa lucidez que o Avalokitesvara vai falar para o Shariputra. Ele vai falar porque ele está imantado por essa visão do Buda. Quando iniciamos o caminho da meditação através da prática de shamatha, né, meditação silenciosa, foco na respiração ou foco nos 5 elementos, por exemplo, estamos nos engajando no processo de retirar de forma gradativa o que é artificial em nossa experiência de mente. Ao final desse caminho, que pode ser longo, não mais existem observador e objeto, mas há uma natureza viva e pulsante. Então a gente retira, vai retirando, e a natureza viva e pulsante continua presente. Não encontramos um ser ou uma identidade, mas uma lucidez, uma presença luminosa e livre. Então essa é a notícia que nos assusta às vezes. Né? Não tem um ser que vai atravessar a porta da iluminação. A gente fica um pouco assustado, a gente pensa, eu queria pelo menos, né, poder comemorar, assim, né? Tirar uma selfie, assim, né? Passa por iluminação. Todo esforço para chegar lá e está entrando. Como? Todo esforço para chegar até lá, quando está entrando, não é mais. Pois é, eu fiz todo esforço, eu devia ter os méritos daquilo, né? Mas o Buda é implacável, assim, não sobra nada, né? Então isso é importante, né? A gente ir contemplando isso, né? Mas uma forma assim menos irada de olhar para isso é a gente contemplar que a gente tem muitas mortes, né? No dia a dia as nossas identidades elas estão sempre morrendo. Então no mesmo dia vocês observem assim, a gente surge um pensamento, uma fixação na nossa mente, aquilo se converte numa bolha, a gente está fixado naquilo, mas aquilo passa um tempo, aquilo desaparece, né? Então, às vezes a gente precisa fazer esforço para manter, às vezes não sempre, né? Precisa fazer esforço para manter até um rancor com alguém, assim. Isso é comovente, né? Não, eu briguei com aquela pessoa, não vou mais falar com ela. Né? Aí volta e meia fala, lembra dela, não, mas aquela pessoa não é assim. Aí se a gente esquece, sempre tem algum que lembra, né?
que nos ajuda a falar mal de alguém, que daí, enfim, aquela pessoa é do mal, porque não sei o que, não presta. Ou o contrário, né? Que aquela pessoa é maravilhosa. Mas tudo isso está sempre em transição. Né? A vacuidade é a natureza daquilo. Né? Não tá fixado em nada, né? Em nenhuma bolha. Né? Então, se a gente vai contemplando isso, a gente entende que, de fato, não tem como uma identidade entrar na iluminação, cruzar a porta da iluminação. Né? Faz todo isso, não tem como uma identidade. Porque se tivesse como... A identidade ela é atacável, esse que é o problema. Né? Porque seria assim, eu sou um ser iluminado. Aí qualquer coisinha que a pessoa faz que, né, contradiz o que seria um ser iluminado, tem gente atacando. Né? Sempre vai ter alguém que você é iluminado, mas você está fazendo isso. Está tendo um ataque de cólera, de alguma coisa. Assim. Está apegado a tal coisa. Sempre vai ter alguma coisa nesse sentido. Eu estava falando com uns amigos que estavam fazendo um curso de mindfulness, né? E aí eles fizeram um voto de por uma semana não reclamar de nada. Uma semana eles não reclamam de nada. Aí os amigos começando a provocar, assim, mas como é que tá tal coisa? Só pra ver se a pessoa reclamava, né? Aí eu disse, olha que incrível, né? Que quando a gente sabe do caminho de alguém, a gente rapidamente se converte no fiscal daquela pessoa, né? É direto, assim, né? A pessoa vegana, né? Converte na hora, assim, tá, mas você é tal coisa, né? Não é um problema. Uma vez uma professora ela interrompeu a aula porque estava todo mundo, assim, tinha começado a aula. E daí eu entrei atrasado na aula dela, comendo um risoles, assim. Ela interrompeu a aula para eu falar porque eu estava comendo risoles. Né? Não pegou bem, assim. Mas é isso, né? A gente está sempre sendo atacado. Mas a iluminação não tem... O Buda ele repousa numa equanimidade em que ele vê essas identidades surgindo como um jardim, como um ornamento. Né? Como bolhas, borbulhas, elas estão ali, mas o espaço que acolhe essas bolhas, ele permanece intacto. Você pode imaginar aqui, tipo, fazer bolhas de sabão, várias bolhas de sabão. O espaço não vai ficar assim manchado pelas bolhas quando elas desaparecerem. Ele permanece, as bolhas estão ali, elas flutuam, estouram todas e o espaço está ali. Né? O espaço da sala, por exemplo, vamos dizer. Está ali. Então esse que é o sentido. Né? Então, seria esse repouso nesse espaço. Né? A gente vai estar repousado nesse espaço. Que é contusão, ele é anterior a qualquer conteúdo de mundo ou de ignorância. Isso é maravilhoso. Né? Então, quando tiramos o que não é natural, as artificialidades, ficamos com a experiência da base não construída. Essa experiência é simbolizada por contusão. É a base incessante, não construída, livre e luminosa. O princípio ativo onde toda a experiência de mundo convencional é produzida, começando com o primeiro elo da originação interdependente, a separatividade entre objeto e observador. Podemos perder consciência da presença dessa base, mas não perdemos a própria base. Isso é uma boa notícia, né? A gente pode perder a consciência, mas a própria base permanece. Né? Então a gente não importa o que a gente apronte, contusão permanece. Né? Ele não se abala. Ela se manifesta tanto como a lucidez da cognição dos Budas, quanto como a ludicidade que manifesta o mundo através da dualidade e resulta na roda da vida. Então a mesma natureza ela se manifesta como uma lucidez que entende o processo e também se manifesta como uma ludicidade, porque eu olho para as coisas e eu transformo isso aqui em cama de boneca, por exemplo. Ou eu olho e transformo isso aqui num playground. Às vezes isso aqui é sala de meditação, de estudo, às vezes é sala de yoga. Né? Cai um pouco assim o nível do... Tô brincando. Sim, Caiu o nível. Não, mas assim, é livre, né? A gente pode... É uma ludicidade, é maravilhoso. Né? O problema não é a ludicidade, o problema não é transformar uma coisa na outra. Como essa casa, né?
Aí a Estela um dia passou aqui e viu um cartaz, assim, vamos entrar. Isso aqui tava outra coisa, totalmente diferente. Tinha uma parede aqui. Eu confesso pra vocês que eu não imaginava que ia ficar tão maravilhoso, assim. Aí tava assim, meio largado, assim. Aluguem aí, se vocês quiserem, aluguem. Né? Aí a gente quer, né? Passamos 1 mês e meio, assim. Passamos não, a maioria, né? Porque eu escapei assim, nessa parte. Eu tô brigando. Mas foi isso, né? Então todo o esforço da Sangha olhou com um olhar lúdico e transformou isso numa sala de prática. Agora o problema não é transformar de uma coisa para outra. O problema é a gente se fixar, né? A gente ficar assim. A gente está gerando um pouquinho de apego para essa sala, né? Vamos combinar, né? Se entrar assim alguém mal intencionado que leu algumas coisas, a gente vai passar mal. Assim. Se o proprietário pede para devolver, assim. Quero vender. E tem que ser para meu parente chinês lá, não sei onde. Pronto aí. Você só vê como já gerou uma certa preocupação com a limpeza automaticamente, né? Uma organização. Tipo, agora todo mundo quer tudo perfeitinho, né? Os virginianos apareceram todos assim. Tá fora do lugar. Perfeito, tem que ser maravilhoso. Eu tô vendo que tem um buraco lá, não tá bom aquele buraco. Tem que dar pra aquele buraco. Por aí, né? A gente sempre encontra alguma coisa, né? Sansara não tem fim. Né? Sempre vai ter alguma coisa. Agora tem a compostagem, né? O jardim vai ter que ser bonito, vai ter que ser alguma coisa. Então o problema não é transformar uma coisa em outra, né? O problema é a gente se fixar, a gente ficar, olha para uma coisa e só vê daquele jeito. Né? Eu ainda tenho um pouco de saudade da hora pronobis que tinha ali. Assim. Eu plantei na mão. Ah, que bom. Então tá. Nem entendi que eu tava plantando. É que tinha uma mara gigante assim. Né? Aí inventaram que tinha tava atrapalhando ali e cortaram tudo. Eu não entendi até agora. Assim, mas assim, então estou fixado, né? Mas assim, o ponto é a gente... O que acontece? O samsara surge quando a gente se fixa, né? A gente olha para a coisa e só olha daquele jeito, só olha um cubo, só olha um dos cubos. Só assim. Esse é o problema. Então, ela se manifesta tanto como a lucidez da cognição dos Budas, quanto como a ludicidade que manifesta o mundo através da dualidade e resulta na roda da vida. É incessantemente presente, além dos próprios conceitos de tempo e espaço, vida e morte. Há um princípio ativo no interior do silêncio. Nessa classe de ensinamentos, tal princípio pode ser chamado de luz infinita, né, que algumas vezes o Buda Amitabha é chamado Buda da luz infinita. Uma luz indissociável da vacuidade. Podemos olhar a vacuidade como se fosse um buraco, um nada, como os nihilistas fazem. Daí seria um erro, né? Mas não fazemos isso. No Prajnaparamita, a vacuidade é apresentada inseparável da luz infinita, que atribui significado a tudo, dá origem a todas as formas. Então, uma é inseparável da outra. Né? Então, no Sutra fala, né? Forma é vazio e vazio é forma. As duas coisas estão juntas. Não é só forma é vazio. Né? Tudo é vazio. Né? Como se estivesse negando todas as formas. Do vazio brota a forma. Do vazio brotam as aparências. Né? Isso é maravilhoso. Né? Portanto, a vacuidade é uma abertura, onde a luminosidade se manifesta incessantemente ativa. Essa percepção nos leva a descobrir que não existe nenhuma prisão nos significados e formas produzidos pela luminosidade primordial. Somos essencialmente livres. A experiência de liberdade e lucidez frente ao que é construído é possível. Então, isso é um ponto interessante, assim, né? Porque a gente seria meio que um parênteses, né? Porque não está indo para essa direção, né? Mas a gente pode ter essa interpretação, assim. Que seria, somos essencialmente livres, então a gente faz o que a gente quer, né? Seria um pouco isso. Né? Aí seria um problema, né? Porque esse fazer o que quer, esse querer, ele está dentro da roda da vida. Então isso é uma coisa que eu falo para os adolescentes que eu estou lidando
ultimamente assim na escola. Vocês gostam de liberdade? Sim. Então tá, vocês acham que liberdade é fazer o que vocês querem? Eles sabem que não é. Eles sabem. Não. Então tá, então vamos testar uma outra liberdade. Daí a gente medita. Né? Então, ó, vocês surgem um pensamento, dessa vez vocês são desobedientes. Vocês não vão obedecer ao pensamento. 5 minutos, né? A última vez foi 5 minutos, foi super bom. É a liberdade de não seguir os impulsos. Né? É uma clareza, uma presença. Como é que eu posso dizer? É uma base, né? É a base, a gente se estabelece nessa base. A partir dessa base, tudo surge. Mas eu não sigo. Pelo menos por um tempo, né? Isso seria chamata, né? Aí depois, com a lucidez, a gente vai olhar para aquilo e ver como surge, né? Ver a clareza daquilo surgindo. Ter a clareza daquilo surgindo. Então, se eu criar uma série de números como 3, 6, 9, 12, 15, 18, quais seriam os números seguintes? Temos a tendência a pensar em um fator comum, que no caso seria o número 3. E perpetuar a série com os números 21, 24, 27, etc. Mais difícil é entender que o fator comum não representa uma lei. A liberdade existe. Então esse é o sentido da liberdade. É a liberdade de operar de outro modo. Eu posso colocar qualquer número, cada número em verdade é uma expressão de liberdade e se explica por si mesmo. Temos a liberdade de seguir a série e a previsibilidade. Então não está errado seguir a série. A gente tem essa liberdade, né? Assim como a gente tem a liberdade de ter disciplina, tem a liberdade de ver de forma séria a sala de prática, por exemplo. A gente tem essa, mas o ponto é assim, a gente vê isso com liberdade, e não com uma fixação. Não. Daqui a pouco tem alguém brincando, fazendo outra coisa. Não, isso aí não é sério. Então, a gente gera essa separação. Então a gente faz a disciplina por liberdade. A gente pode ser previsível por liberdade, mas a gente também pode ter a liberdade de colocar qualquer número, ou mesmo de não colocar mais números. De modo geral, nos apegamos à previsibilidade. Criamos uma justificativa. Somos assim, entre aspas. Né? Essa é a nossa identidade. E nos valemos da disciplina para defender essa continuidade. Então, a gente, disciplinadamente, a gente segue fazendo a mesma coisa sempre. Né? Se perdemos essa identidade, nos sentimos sem referenciais, soltos. A liberdade em meio às formas é difícil de ver, difícil de viver. Então é difícil, né? Porque a gente tem uma noção de que liberdade é estar num outro lugar, assim. Liberdade é eu ir mandar daqui logo, ir para um retiro, para uma montanha, fazer uma outra coisa. Isso seria liberdade. Não seguir as mesmas coisas. Não estar aqui no meio. Mas por isso que essa liberdade ela é difícil de ver, né? No meio das formas eu vejo a liberdade. Esse é um ponto, sim, complicado. Complicado porque ele pode ser super simples de olhar, de ver, né? Mas como a gente está tão habituado a ver de forma fixada, né? De forma separativa, quando vem esse ensinamento a gente pode entender ele intelectualmente, mas a gente não entende de verdade. A gente não está realizando aquilo. Então, um convite que o Lama sempre vai fazer é para a gente praticar. Então, esses momentos de estudo eles são essencialmente para isso, para a gente estudar e entender assim, mais ou menos onde a gente vai colocar a nossa mente quando a gente sentar para meditar. Sempre é importante lembrar que tem visão, que é essencialmente o que a gente faz nos estudos, meditação, que é quando a gente repousa, senta e traz o ensinamento como a nossa base, né, para a prática. E a ação, que é quando a gente levanta e age no mundo. Age de forma lúcida, né, com base na visão e na meditação. A liberdade presente dentro do silêncio e da ausência de formas também é sutil demais para a maioria das pessoas. Então, no meio das formas é difícil. No silêncio, talvez seja um pouco menos difícil, mas ela é ainda difícil para a maioria das pessoas. Os Budas manifestam a liberdade da cognição tanto em meio ao silêncio, né, que é como nesse exemplo do Sutra do Coração, o Buda começou em silêncio. Né?
tanto no meio do silêncio, como em meio às formas, vivendo no meio do mundo, né? De forma comum. Né? Tem vários exemplos de mestres que andavam, assim, eram andarilhos. Né? O Patrul Rinpoche, que escreveu esse Palavras do Professor Perfeito, um grande mestre, ele se auto-intitulava um vagabundo. Assim, ele era um errante, ele andava, ele não tinha propriamente aparência de mestre, assim, né? Mas ele se referenciava ao mestre dele. O Dudjom Limpa também era outro, assim, que ele não tinha uma cara de mestre, assim, mas ele estava no meio do mundo e ele manifestava aquilo. Então tem outros também, que o próprio Vimalakirti, né, que surge no Buda Dharma, tem a história dele maravilhosa no Buda Dharma, tem o Sutra de Vimalakirti. Ele era um pai de família, assim. Ele tinha uma vida aparentemente comum, mas ele se manifestava em meio às formas. Aí um que faz isso muito bem, assim, ele transita entre os vários âmbitos, é o Dzongsa Khyentse Rinpoche. Né? Ele é um grande mestre, ele dá ensinamentos formais, ele faz retiros longos de silêncio ele mesmo, né? E ao mesmo tempo ele entra no mundo, ele faz e acontece, assim, sempre com um olhar lúcido. Como? O Trungpa Rinpoche. Então, tem vários exemplos, assim. Os mestres, eles fazem isso, eles tanto em meio ao silêncio como em meio às formas, eles manifestam a liberdade da cognição, né? A liberdade e a lucidez. Para eles não há diferença. Então, desse silêncio potencializador e construtor, emana Avalokitesvara ou Chenezig. Né? Tem a imagem dele. Então, desse silêncio brota Chenezig. O que seria brotar Chenezig? Como os seres não estão entendendo, nós, né, não estamos entendendo, Chenezig se manifesta pelo meio dos seres para tentar nos fazer ver. Então, o próprio Lama Santen, a gente pode ver ele como uma manifestação de Chenezig. Tanto que lá no templo em Viamão, logo abaixo de Chenezig, tem os 4 representantes das linhagens tibetanas. Né? Aqui estão só 2, né? Dalai Lama e Chagme Rinpoche. Aí tem outros 2. Né? Então, porque eles são emanações de Chenezig também. E vocês vão ver lá, quem for para o templo, ver que na volta também tem vários mestres, vários exemplos de mestres, que são emanações de Chenezig. Por que emanações de Chenezig? Porque no meio do mundo surge essa possibilidade de ver de forma lúcida. Então, um texto, mesmo um texto, né? Um texto acessível como esse, em português, com palavras que a gente entende, é uma manifestação de Chenezig. Um vídeo do YouTube, manifestação de Chenezig. Está lá, a gente tem acesso, Então, tudo pode ser visto desse modo. Assim. Então, desse silêncio potencializador e construtor, emana Avalokitesvara ou Chenezig. Expressão da compaixão, um Buda dotado de energia, lucidez. Chenezig, por sua vez, emana manifestações de sua inteligência como seres presentes em corpo físico. Que é isso que eu estava falando. O próprio Dalai Lama é considerado emanação direta. Com um corpo semelhante ao dos seres a serem beneficiados. Com um corpo semelhante aos dos seres a serem beneficiados, Chenezig pode ser visto e reconhecido pelas pessoas na forma dos mestres e também na forma de seres aparentemente comuns e se comunicar com elas. Ele surge com um método específico, ouvir os sons do mundo. Então essa é uma abordagem interessante, né? De escutar. Né? A nosso próprio potencial, que cada um de nós tem, que com certeza vocês têm, de escutar, é uma manifestação de Chenezig. Né? Escutar, assim, não é só ouvir. Tem alguém falando, a gente está acolhendo a pessoa. Está escutando, ela está desabafando, ela está falando algo importante para ela. A gente está escutando, a gente está absorvendo aquilo, entendendo, não entrando na bolha da pessoa, especialmente, né? Mas mesmo que entre às vezes, então pelo menos teve um pouco de uma intenção, assim, de ouvir, de dar esse espaço, né? A gente deu espaço, a gente não congelou a pessoa, não tentou dar conselho, não fez, né? Mas escutou. E se escutar os sons do mundo é Chenezig se manifestando em nós. Está presente. Né?
Tcherezig entende o mundo dos seres e, sem impor condições, ajuda-os para que, partindo de onde estão, ultrapassem os limites dos sonhos onde vivem e recuperem a capacidade natural da lucidez. Esse sem impor condições é interessante, né? Porque o Lama diz assim, uma abordagem que não seria de Tcherezig, seria assim, a pessoa vem, né, num consultório psiquiátrico, né, ou psicanalítico, a pessoa está cheia de problemas, né? Se ela vai no consultório, ela tá, com algum problema ela está. É mais ou menos como nós, a gente vem para o centro budista, a gente está com alguma coisa não está certa, né? Aí se o terapeuta disser assim, você está meio avariado, assim, acho que dá uma consertada, depois tu volta, assim, quando tiver um pouquinho melhor tu volta e a gente conversa. Aí não dá, né? O trabalho dos terapeutas é ver pessoas em surto, pessoas em crise, pessoas se batendo, querendo se matar, né? Trabalhei um tempo numa associação tipo a APAI, só que era do Banco do Brasil, assim, a APABB chama. E aí tinha todos os tipos de transtornos, tinha autismo, síndrome de Asperger, psicoses variadas, assim. Aí tinha um menino que ele se cortava, assim. Ele tinha impulsos de pegar vidros e bater, quebrar os vidros. Ele quebrava vários óculos da mãe, celulares, pegava o celular e atirava, assim. Quanto menos esperava, ele era super rápido, né? Ele era grande, assim. Difícil conter, assim, né? Ele pegava e fazia. Aí um dia foi isso, assim, a gente estava na sala, eu dava aula de teatro, né, pra eles. Tava na sala, assim, daí ele pegou e chegou perto de um espelho, assim, eu olhei pra professora auxiliar que estava comigo, assim, o que a gente faz? Vou chamar a mãe dele? Chama. Aí quando eu saí pra chamar a mãe dele, ele entrou no banheiro e quebrou o vidro da janela, assim. Aí ele saiu do banheiro espirrando sangue. Ele tinha vários cortes, né? Aquilo é complicado, né? Aí tu pensa assim, o que eu vou fazer, né? Não vou dar minha aula, não vou fazer nada, vai embora pra casa, né? Aquilo é um risco constante, né? A pessoa está sempre em risco de fazer aquilo. Aí de se baterem também, né? Tinha uma menina que tinha cri do chá, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma síndrome chamada cri do chá, que significa o grito do gato, ou o miado do gato, porque quando eles são crianças, essa síndrome, eles têm um choro que parece um gato miando, assim, esse que é veio daí o nome, né? Aí tem um desenvolvimento ao longo conforme eles crescem, né, eles desenvolvem sintomas diferentes, né? Mas um deles que aparece em algum momento é de puxar os cabelos, né? Então ela tinha várias partes da cabeça sem cabelos, assim, que ela puxava, arrancava os próprios cabelos e puxava o cabelo dos outros, assim, né? Então da mãe, de dar tapa, assim. Eu levei um tapão dela uma vez, fui falar com ela, e ela para, e ela tinha consciência disso. Ela, desculpa. É comovente, né? Comovente, né? Então, vamos lá, Rafaela, vamos sentar aqui, né? Tá bom. Mas ela, um negócio era forte, assim, né? Não era fraca, né? Aí eu ficava comovido com a mãe, assim, né? Porque eu via ela 1 hora por semana. A mãe convivia com ela, a mãe teve que brigar na justiça para ter a guarda dela, porque ela já era adulta, né? Para ter a guarda dela, para entenderem que... Brigar não, foi uma coisa até tranquila, assim, mas ela teve que provar, né? Provar que ela precisava de cuidados e que ela dedica a vida a estar com essa pessoa. Então, quantos e quantos pais e mães, né, não estão numa situação assim parecida? Aí a Tcherezig se manifestando, com certeza. A pessoa abandona os seus sonhos, as suas aspirações, as suas identidades e vai cuidar de alguém. Que a pessoa pode ter um surto a qualquer momento. E o mais comovente é pensar assim, a pessoa, a mãe ou o pai morre antes, né? Em geral morre antes, quer dizer, nem sempre, né? Dependendo do transtorno, a pessoa tem um tempo de vida mais curto, né? Mas muitos, o pai e a mãe morrem antes. Daí eles ficam assim, o que vai acontecer com essa pessoa quando ela morrer? Né? Eles ficam com aquilo. Né? Isso eu acho comovente, assim. Então, mas isso com certeza é Tcherezig se manifestando. A pessoa tem liberdade, ela não olha para o outro como alguém que vai me trazer felicidade, né? Você vai nascer
O bebê é maravilhoso, vai ser super saudável. Aí eu vou ser super feliz, vou exibir ele pra todos. Todo mundo vai dizer que bonitinho. Eu acho ele super bonitinho, assim. Mas tem isso, assim, aí socialmente aquilo é um pouco estranho, né, algumas vezes. Aí a pessoa assume aquilo. Né? Tem umas que assumem com alegria, assim. Eu vi umas mães lá, aquilo fazia parte da vida delas. Né? E algumas realmente, tu via uma dor, assim, né, que não estava bem resolvido. Né? Mas é assim, né? Então isso seria ouvir os sons do mundo, né? Então Terezinha entende o mundo dos seres. Sem impor condições, ajuda-os para que, partindo de onde estão, ultrapassem os limites dos sonhos onde vivem e recuperem a capacidade natural da lucidez. No Sutra do Coração, a comunicação entre o Buda e Terezinha é muito sutil. Ela não é de palavras, ela é uma comunicação sutil. Terezinha sente o silêncio do Buda e, através disso, acessa a mandala e a inteligência de Kuntuzan. Então, por seu voto de compaixão por todos os seres e por ver claramente a inseparatividade entre os mundos internos e externos da experiência dos seres da roda da vida, tem a capacidade de ajudá-los a ultrapassar seus sonhos e ilusões. É isso que eu estava falando. O Buda repousado e Avalokitesvara, né? Um pouco estranho assim de falar desse modo, né? Mas digamos assim, é como se fosse um ser, um aluno do Buda, um discípulo do Buda, ele está como que ele está emanando, ele está agindo sob o poder de Avalokitesvara e sob o poder do Buda, que no fim são a mesma coisa. O Buda está lá e ele, por esse poder do silêncio do Buda, ele entende os seres dos seus mundos e a lucidez é entender a inseparatividade entre o mundo interno e o mundo externo. Né? Ou entre a natureza primordial e aquela bolha que surge ali. Né? Elas são inseparáveis. Né? Assim como uma bolha de sabão é inseparável do espaço. Então, o espaço que está dentro da bolha e o espaço que está fora são o mesmo espaço. Não tem porque o espaço que está dentro da bolha se apegar e dizer agora eu só pertenço a esse lugar aqui. Aí tem, só fazer uma digressãozinha assim. Não sei se vocês já viram aquele A Hora de Aventura, assim. Parece que não tem nada a ver, né? Mas tem uns ensinamentos muito interessantes naquele. Tem uns episódios assim, aí tem um que é uma bolha, é exatamente isso, é uma bolha que um dos personagens se perde no meio da floresta, assim. E o personagem é um videogame, na verdade, é aqueles videogames antigos, assim, que ele tem vida, né? Daí ele se perde, o Bimo. E aí ele encontra um amiguinho que é a bolha. Né? Aí a bolha também tá perdida. Aí eles vão caminhando, assim, eles ficam amigos. Aí eles, vamos procurar a nossa casa juntos. Aí eles vão indo. Aí quando eles chegam em casa, finalmente o Bimo encontra a casa dele, né? Aí o Jake, que é o cachorro que mora com ele, né? Bimo, você está de volta. Aqui está uma bolha. Daí ele pega uma caneta, alguma coisa assim, e fura a bolha. E a bolha explode e desaparece, assim. E aí o Bimo fica super triste, que perdeu um amigo, né? Daí ele começa a chorar, assim. Aí quando ele está chorando, ele ouve uma voz. Eu estou aqui, agora estou sempre presente com você. Aí, você tem tudo a ver com isso, né? Porque... Contei o final já do episódio, né? Mas o episódio é curto. Mas é isso, né? Ele tá sempre presente, né? O que está dentro da bolha é o que está fora, é a mesma coisa. Né? Assim como os referenciais que a gente tem para lidar no mundo e construir as bolhas, eles surgem dessa natureza livre, que ela tanto manifesta a lucidez quanto manifesta as bolhas. Então, esse que é o ponto. Então agora ele vai entrar nos 5 skandhas. Presente no mundo condicionado dos seres humanos, Chenezig conversa com Shariputra. O Prajnaparamita começa nesse encontro. O Buda Shakyamuni está sentado, praticando a grande iluminação. Chenezig, ou Avalokitesvara, está ouvindo o que as pessoas falam. Em certo momento se dá conta. É isso, não importa o que falem, as pessoas referem-se sempre aos 5 skandhas.
Elas dão realidade e solidez aos 5 skandhas, e com isso dão solidez às suas experiências e sonhos como se fossem reais. Chenezig vê que tomamos como sólidas as experiências de formas, né, um dos skandhas é forma, sensações, percepções, estruturas internas e identidades ou consciências, né, os 5 skandhas. Tudo gira em torno de ações de corpo, fala e mente, baseadas nesses 5 elementos de consciência. Então, corpo, fala e mente está baseado nos 5 skandhas e tudo gira em torno disso. Chenezig entende isso. Olhando para todas as construções a partir da perspectiva de lucidez, de Rigpa, Chenezig diz: forma não é sólida, forma é vacuidade. Todas as formas são expressões da vacuidade original, surgem dela e retornam a ela, brotam da luminosidade presente na vacuidade. Do mesmo modo, todas as sensações são manifestações da luminosidade e vacuidade, e também as estruturas internas e as percepções são manifestações disso. E todas as consciências e identidades também são manifestações dessa fonte inesgotável. Então ele vê os 5 skandhas como manifestações de uma fonte inesgotável. Sendo manifestações da vacuidade, não são grades de prisão, não são paredes, não têm rigidez, não exercem limites. São expressões da liberdade original, mas não a limitam. São ornamentos da natureza última. Sendo todas elas produtos da luminosidade, em verdade não há prisão. A prisão vem de vermos essas manifestações da vacuidade como sólidas e respondermos a essa aparência. Então, não há prisão em essência. A prisão, ela surge quando a gente vê essas manifestações que vêm da vacuidade como sólidas, como reais, como inerentemente existentes. E a gente responde a isso. A gente não só vê como sólidas, né, ou seja, a cadeira está lá e ela realmente existe, como a gente responde a isso de uma forma responsiva, assim, fixada. A gente entra numa bolha. A prisão vem de não enxergarmos o movimento livre das formas no espaço, a sua natureza sutil. Então, a natureza sutil da cadeira não é ela ser cadeira em essência, né? Porque ela já foi árvore, por exemplo, e outro material que eu não sei o que é esse material ali. Ela já foi outras coisas, né? E aquilo se agregou de algum modo e virou isso, né? E a gente vem e senta. A gente nem se pergunta, para que será que serve isso? Né? Olha o formato. A gente olha para o nosso corpo, eu acho que se eu fizer assim ali... Não tem um raciocínio, né? A gente pega e senta. Qualquer criança senta ali, né? Então, não precisa nem ter o conceito de cadeira, né? Cadeira, dicionário, né? Cadeira é todo objeto que serve para tal coisa, com um encosto. Se não tiver encosto, é banco. Não precisa ter isso, né? Tem essa... Aquilo surge automaticamente. Mas a prisão é quando a gente só vê daquele modo. Tanto que se a gente tirar uma perna da cadeira, a gente vai dizer uma cadeira sem uma perna. A gente não tem um nome para dizer o que é uma perna, uma cadeira com 3 pernas. A menos que as 3 pernas estejam num tripé e ela sustente, daí, então tá, aí funciona. Aí se estiver meio caída, aí a cadeira quebrou. Não tem esse problema, né? Então a prisão vem da gente não ver, né? A gente vê essas manifestações como sólidas, de não enxergar o movimento livre. Ela vem de aspirarmos a rigidez das formas, sensações e etc., né? Dos 5 skandhas. Vem de nos construirmos e lutarmos para sustentar nossas identidades e as visões de realidade sólidas e externas inseparáveis delas. Então, vocês percebam que a gente está sempre lutando para ter uma solidez. Por incrível que pareça. Né? Por mais que a gente tenha vislumbres de liberdade, vislumbres, agora eu entendi. Né? Mas quando a gente sai de um relacionamento, a gente fica sedento para entrar em outro. Né? A gente sai de um emprego, a gente não consegue se ver sem emprego. A gente sai de uma casa, sai de uma cidade. Aquilo, né? Então tem alguns mestres que o voto deles, né, é andar pelo mundo. Eles não têm residência fixa. Né? Eles não ficam por mais de um tanto tempo na mesma cidade, no mesmo lugar, porque eles têm essa liberdade. Né? O Lama conta que o Tokuda-san era um pouco assim. Né?
Ele é um mestre zen, né? Foi mestre do Lama, inclusive, do Lama Santa. Ele ia em alguns lugares, assim, né? Ele construía mundos, assim, as pessoas, maravilhoso, vamos construir tais coisas. Elas construíam junto com ele. Daqui a pouco ele sumia, desaparecia. As pessoas ficavam, não faço. Ele dava ensinamentos, assim, então ele tinha essa liberdade, né? E ele construiu vários mosteiros nesse momento. Sim. Aqui, inclusive, né? Ele tinha liberdade de chegar no... Desculpa, Por que a gente tem esse impulso de sustentar essas identidades? Assim, o ponto é que a gente é responsivo, né? A gente tem essa responsividade. Eu não sei se responder ao porquê vai resolver a questão, né? Eu acho que talvez seja mais o ponto da gente entender que a gente está tendo essa responsabilidade e que isso gera karma e praticar praticar com foco de superação nisso, assim, né? Ou mais do que superação, iluminação. A gente iluminar esse processo, né? Porque Também a nossa visão comum de mundo ela é realista, né? É difícil a gente não lidar de outra maneira que não seja essa, né? Para a gente tudo é sólido, né? E isso provém das nossas fixações, né? Que isso é uma coisa assim automática, né? Que a gente não tem domínio, né, sobre isso, né? E a gente está tão habituado, né, a funcionar baseado nessas fixações que a gente tem a impressão de que se a gente for transformar isso aí em coisa que vagosa, né, a gente vai perder o chão. Né? Essa é a impressão que dá devido aos nossos padrões de hábitos de ver o mundo dessa forma. Né? E também porque é a maneira de sobrevivência do ego, né? Ele está muito atrelado a essas marcas mentais, que sustenta o ego. Né? A partir do momento que tu dissolve isso aí, o ego também se dissolve. Ele não quer se dissolver, ele quer viver. Né? É por isso que é complicado. Né? Nós somos criados assim, né? Desde pequenos, incentivados a manter essa identidade, a felicidade. Na visão kármica, na visão do karma, assim, isso é antes da criação, assim, antes de a gente nascer mesmo. Por isso que as pessoas têm que fosse um software. Né? As pessoas que não vivenciam o budismo entendem o budismo como nihilista, né? Eles desmancha isso e é lindo. E a gente tem medo de cair no nihilismo, devido à nossa forma de ver o mundo, assim. Eu não gosto muito da noção, assim, da gente fala, não sei, muitas vezes eu vejo, ele perguntou agora por que a gente tem a tendência, o impulso de sustentar a identidade, tipo a pergunta, né? E muitas vezes eu ouço falando em termos de o ego, como se fosse alguém consciente, assim, o ego não quer alguma coisa ou quer alguma coisa, assim, não sei, eu não consigo visualizar dessa maneira, assim. Parece que é um processo inconsciente, assim, justamente a ignorância, né? Tu não vê, tu vê como separado, né? Tu tá vendo, nós estamos vendo errado, digamos, não errado, mas, né? Esse processo de, essa é a vida, né? Essa cegueira primordial, assim, onde brota o observador e observado, né? Onde brota a dualidade, daí surge, brota, mas eu não consigo ver esse impulso, assim, sabe? Não sei, talvez seja eu que não consigo ver mesmo, entender nesses termos. Assim, o ego quer algo, não quer algo, o ego quer sobreviver, às vezes eu ouço, assim. Eu não enxergo o ego como algo que quer sobreviver, não consigo ver dessa maneira. Mas porque tu diz que porque isso daria uma existência ao ego? O ego é alguém que quer alguma coisa, tipo, não tem sentido.
quer existir, como se ele não existisse, ele luta por existir. Eu não consigo ver ele como entidade que tem impulsos, que quer existir. Assim. É que isso é uma linguagem, né? Uma forma de falar. Mas a partir do momento que a gente tem a impulsividade, ou surge, não precisa dizer a gente tem, mas assim, surge essa responsividade, ela naturalmente gera uma sensação de continuidade. Então, isso que é o sentido do o ego ou o eu. Essa continuidade, ela é algo que ela é etérea, que ela não tem uma existência intrínseca, mas a gente tem uma sensação de que tem. Né? Tanto que quando a gente dorme, sonha, vai para vários mundos e acorda na manhã seguinte, a gente reinseta tudo que viveu no dia anterior. Mas eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que ir para tal lugar, eu tenho tal esse compromisso. Então aquele eu ele se reforça. Né? Então esse eu, mesmo que a gente não tenha um conceito sobre ele está operando. Eu tenho que buscar os filhos em tal lugar, eu tenho que fazer tal coisa. Então esse eu, ele tem uma sensação de continuidade. Então esse eu, ou o ego, que a gente usa essa linguagem de ego mais recentemente, né? Que é emprestada da psicologia. Mas assim, a noção de um eu, de um self, algo como uma identidade, ela surge porque tem essa continuidade. Né? A gente junta as várias coisas, os 5 agregados, junta as nossas responsividades, os 12 elos que a gente vai estudar, e a gente chama isso de eu. Então, e a dor mesmo surge a vida, né? A partir dessa parte surge essa noção de alguém, objeto, eu objeto, que já surge desde o início. A semente está ali, né? Ela não está propriamente surgida como ego, mas ela está... uma identidade pessoal, mas tem uma separatividade. Alguma coisa que vê outra. Na verdade, a gente não sabe definir exatamente o que é ego, exatamente a entidade, é algo que quer coisas e não quer que as coisas aconteçam. Acredito que esse querer, existe uma motivação por trás. E acredito que uma das formas de não sustentar o ego é manter a motivação correta. Uma maneira de, pelo menos, não alimentar um ego, não porque ele não devesse existir, mas um ego menos negativo. Eu acho que é por aí. Porque à medida em que a gente estabelece a motivação, a gente não está mais vendo uma perspectiva fechada, como se fosse eu faço o que produz felicidade para mim. Eu começo a olhar em todas as direções. Eu vejo que todos os seres estão na roda da vida, estão em sofrimento, né? Eles têm algum nível de perturbação, e aí eu me interesso pelos seres. Né? Esse interesse é um pouco como tu dissesse, ele é um início de uma dissolução dessa identidade, porque eu não estou ali preocupado. É como esse exemplo das mães que eu falei, né? As mães cuidando de pessoas com deficiência. Assim. Elas se desprendem delas, né? Aquilo, simplesmente elas vivem para aquele ser ali, o que ele fizer, elas estão junto. Né? Tem que, com algumas ações que a gente faz, é importante a gente investigar a nossa motivação por trás disso. Porque, às vezes, o resultado, a forma como tu age, o que tu faz, é muito ligado com a tua motivação original. Se ela é uma motivação mais, digamos, muito nobre, as coisas tendem a ficar mais problemas. É bem isso. Checar a motivação é essencial. Assim. A gente vai ver, o Loma vai falar sobre isso aqui também. Esse ponto da motivação é importante mesmo. Então, essa prisão ela vem de nos construirmos e lutarmos para sustentar nossas identidades e as visões de realidade sólidas e externas inseparáveis delas. Então, sustentar a identidade, o ego, o eu, o self, que seja, né? E as visões de realidade sólidas e externas inseparáveis delas. A gente sustenta o externo também, né? Que é inseparável do interno, né? A gente quer que as coisas estejam, né? Por exemplo, que essa sala esteja sempre assim, né? A gente quer estar sustentando o externo. Né?
Se tiver algum problema de infiltração, de não sei o que, a gente pode passar mal. Né? Não teve nada com o nosso corpo, foi uma infiltração na parede, mas a gente passa mal. Né? Então a gente sustenta o externo também. Então Tcherezig diz: os 5 skandhas são vacuidade, portanto o sofrimento pode cessar. Essa é a boa notícia. Sim. O sofrimento surge quando operamos com a rigidez adquirida pelo hábito. Quando dizemos que os 5 skandhas são sólidos, subentendemos que estamos submetidos ao ciclo de nascimento, vida, decrepitude e morte. Ou seja, na linguagem tradicional budista, todos os seres vivem entre essas 4 montanhas. Ninguém escapa, exceto pela vacuidade. Então todos nós estamos sujeitos a nascimento, né? A gente nasceu, vida, a gente está vivo, vivendo. Decrepitude, em algum momento a gente começa a perder o controle de várias coisas, os elementos se desgastam e surge a morte. Né? A gente vai ver isso nos 12 anos, é a mesma coisa. Né? Surge, tem um nascimento, nasce um ser e ele morre. Então, essas são chamadas 4 montanhas. Ninguém escapa disso, exceto pela vacuidade. O que quer dizer assim, que, por exemplo, os mestres, eles estão vivos, né? Eles têm um corpo, a gente fala com eles estão vivos, né? Como Lama Santa. Eles superarem isso, não quer dizer assim, eu morro, eu viro pó de alguma coisa, eu viro corpo de arco-íris. Embora alguns, né, se manifestem desse modo, né? Ou mesmo quando morrem, né? Quando realmente o corpo não está mais, chega um momento deles, eles tem uns que é um corpo de arco-íris que se manifesta. Né? Mas enquanto eles estão vivos, eles estão livres de nascimento, vida, decrepitude e morte pela vacuidade. Eles entraram por ali. Né? As montanhas do nascimento, vida, decrepitude e morte são construídas por forma, sensação, percepção, formação mental e consciência, diz Tcherezig. Não há nada no nascimento, vida, decrepitude e morte que não seja constituído pelos 5 skandhas. Se os 5 skandhas são vacuidade, podemos atravessar livremente as 4 montanhas, pois elas são manifestações dos 5 skandhas. Elas não têm solidez. Elas não têm solidez. A natureza ilimitada não está presa nem pelos 5 skandhas, nem pelas 4 montanhas. Então, a natureza ilimitada, Kuntuzampo, não está presa pelos 5 skandhas nem pelas 4 montanhas. Por isso, o sofrimento pode ser eliminado. Então, essa é a boa notícia. Aí vem o início do diálogo do Sutra do Coração, que é o sutra que a gente fez mais cedo. Né? O Sutra do Coração é o diálogo entre um monge chamado Shariputra e Tcherezig, que por compaixão pelos seres assumiu uma forma humana. Movido pela presença do Buda Shakyamuni em meditação, Shariputra pergunta a Tcherezig: como homens e mulheres bons e piedosos, que tenham desenvolvido qualidades elevadas, podem praticar a perfeição da sabedoria? Antes de seguir, convém observar que há 2 termos parecidos: perfeição da sabedoria e grande perfeição. A perfeição da sabedoria, ou prajna, é o caminho que conduz à grande perfeição, que está sempre naturalmente disponível. Então, a perfeição da sabedoria conduz à grande perfeição. O Prajna Paramita descreve a perfeição da sabedoria, que é o caminho para a grande perfeição. Os ensinamentos dessa classe são como um remédio para a doença dos olhos, a vidya, a ignorância, a doença da visão, né? Dos olhos físicos. Quando chegamos à margem da sabedoria, vemos tudo com perfeição, com lucidez. Vemos que nunca houve rio a ser atravessado, nunca houve 2 margens. Mas, enquanto estamos do lado de cá, com a visão limitada, vemos o rio do sofrimento e as 2 margens. Quando a gente está aqui, a gente tem um sofrimento, tem que chegar até lá, que sofrimento, que triste, né? Tem que percorrer todo esse caminho. Às vezes, quando a gente entra no caminho, assim, lá pelas tantas, a gente dá uma bodeada, assim, como se diz, né? Dá uma deprimida. Mas que percorrer esse negócio, assim. Eu acho que é o Trungpa Rinpoche que fala assim, né? Ninguém falou para entrar, né? Mas agora que entrou, melhor continuar até o fim. Porque assim, é um voto que não pode ser devolvido, no sentido de que a gente teve um vislumbre da lucidez.
Mesmo que a gente não estamos liberados, né? Vamos confessar assim. Mas a gente tem um vislumbre da lucidez. Esse vislumbre seria assim, eu não volto a fazer as coisas do mesmo jeito. Pelo menos eu fico desconfiado, pelo menos não é por aí. Né? Eu vejo que a coisa não é tão sólida, não é tão... Eu começo... Então é melhor trilhar o caminho, né? Fazer essa travessia. Né? Só que enquanto a gente está nessa sensação, a gente tem a sensação que tem um caminho, que tem um sofrimento, que é o rio do sofrimento, eu estou nessa margem, eu preciso chegar lá. Quando chega lá, não tem margem, não tem caminho, não tem rio de sofrimento. Cadê? Passei todo esse trabalho por nada. Se eu tivesse visto logo, não ia passar trabalho. É um pouco frustrante, assim. Então, quando chegamos à margem da sabedoria, vemos tudo com perfeição, com lucidez. Vemos que nunca houve rio a ser atravessado, nunca houve duas margens. Mas enquanto estamos do lado de cá, com a visão limitada, vemos o rio do sofrimento e as duas margens. Retornando ao Sutra, Chenrezig responde: homens e mulheres bons e piedosos que desejem praticar a perfeição da sabedoria devem apenas fazer o que eu ensinar agora. Eles devem compreender que... Isso foi entre aspas, né? Ele estava mais ou menos citando o Sutra do Coração. Essa é a parte central do texto. A primeira parte, onde Chenrezig diz que os 5 skandhas são vacuidade e, portanto, o sofrimento pode cessar, é a súmula. Como se fosse a súmula de uma disciplina. Assim, né? Ele agora vai explicar a afirmação em detalhes. Forma é vazio, vazio é forma. Forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. Podemos olhar isso como palavras ou como uma experiência. É melhor olhar como uma experiência. Como palavras seria assim, forma é vazio, que interessante. Como estudar, assim. Eu já vi umas pessoas fazendo estudos da comunidade budista, né? Aí os budistas acreditam na impermanência. É um pouco estranho, né? A impermanência está operando, acreditando, não está operando. Os budistas acreditam que os 5 skandhas são vazios. Que legal. Isso podia ser só palavras, né? Mas o melhor é ver como experiência. Né? Aí o Lama diz, é melhor olharmos como uma experiência. Se olharmos como palavras que discorrem sobre um tema, não será tão profundo quanto olharmos como uma introdução a uma experiência. Temos que olhar nossas experiências diárias a partir dessa perspectiva. Quanto tempo conseguimos sustentar o olhar que compreende que forma é vazio? Essa é uma boa pergunta. A gente entende, forma é vazio. Quanto tempo a gente consegue sustentar esse olhar? Internamente, a gente senta para meditar, né? A gente pode fazer essa experiência de olhar a sala, né? Que antes era uma coisa, agora é outra, e depois pode ser outra. Não está nas paredes, né? Por mais que o quadro seja maravilhoso, novinho, tinta perfeita, não está no quadro, não está no altar, não está em nada. O templo, onde está o templo? Está na nossa experiência de templo. Então o templo é vazio. Agora, vazio. Por quanto tempo a gente consegue sustentar essa visão? É um teste, né? Ele é vazio em relação ao objeto, é vazio de significado. Isso. Não é vazio. Não é um vazio que ele não existe. Né? É uma boa colocação essa. Porque assim, é vazio de existência inerente, é vazio de significado último. Como se fosse isso é um templo, agora pá, o Lama chegou aqui, deu uma palestra aqui, quem estava aqui viu, abençoou, agora aqui é um sede, é um templo e ninguém mais tasca. Não tem como dizer que o objeto é vazio, eu concordo contigo, porque tem aquela história, centro do átomo, cães elétrons, eles são espaço realmente entre eles, é um vazio enorme. Então dá para dizer que esse objeto é vazio. Sim. Então, é bom específico. Não é, porque não é esse vazio no sentido da física, né? Que essa é uma confusão que acontece às vezes também, né? O vazio não é assim uma coisa porque tem um espaço, né? Você pensa, aqui a maior parte do que tem aqui é espaço, porque os elétrons estão girando em torno do próton, do núcleo, e a maior parte do átomo é espaço. Então realmente ele é vazio. Não é assim. É uma experiência
de contemplar o objeto e ver que ele não tem natureza inerente. Independente de eu entender de átomos ou não, eu não tenho uma natureza inerente. Não é um sino por si só. Tanto que ele, né, a menina provou que ela botou a boneca. A gente entra aqui e vê outras coisas. Né? O pessoal que fez a reforma aqui, a instalação, talvez veja outras coisas. Talvez veja o templo, mas talvez veja outras coisas também. A gente mesmo, quando vai limpar, quando vai fazer outras coisas, a gente nem sempre está olhando para o altar com a reverência ou lembrando da natureza primordial, dos votos, das 3 joias. Às vezes a gente vê assim, aquela tigelinha está precisando dar uma polida. Vamos polir a tigelinha. Né? Aí quando vai polir a tigelinha, a gente esquece. Começa a ficar pegado, assim, não está saindo. Aí eu estou fazendo isso aqui sozinho, ninguém mais está fazendo, olha só, que tragédia. Só eu trabalho aqui nesse lugar. E pronto. Aí bem como tu disseste, perde a motivação. A motivação é olhar, estabelecer a motivação de trazer benefício aos seres, ver que os seres estão perdidos, que eles estão fixados desses vários modos, e que eles na verdade são livres. Eles essencialmente são livres. Então, por exemplo, essa seria a melhor oferenda, né, para fazer. Estava dando esse exemplo assim, das mães que cuidam de pessoas com deficiência. Né? Ou mesmo mãe que cuida de uma criança que não tem deficiência. Né? Ela passa um trabalho, né? Então, desde bebê, que ele vai cuidando. Né? Então, a melhor coisa que a gente pode fazer para oferecer para um outro ser, a gente não deixa de cuidar, óbvio. Né? Cuida, né? Faz tudo o que precisa. Mas a gente olha com a natureza livre. A gente vê que o ser, em essência, ele é livre. Isso é fazer metabhavana mesmo, assim, né? Esperar que ele seja feliz, supere o sofrimento do fundo do coração, assim, entender que a natureza dele é livre. Ele está apegado, está girando em torno daquilo, mas a gente está ali sentado e vendo, que ilusão, que sonho que ele está vivendo. E quando a gente percebe isso, oferece para aquele ser. Aí aqueles que aprontam para nós, que nos fazem sentir raiva, são os primeiros que a gente deveria oferecer. Para, né, tudo aquilo que a gente repousa. Chamar motivação, né? Chamata, metabhavana, espera que você seja feliz. Olha com esse olhar do Sutra do Coração, do Prajnaparamita. E a primeira pessoa que a gente vai oferecer, quando a gente tiver essa visão, pelo menos um insight, ou o tempo que a gente conseguir sustentar dessa visão, é para aquele ser. Né? Aquele que nos espezinhou. Né? Que justamente ele espezinhou e fez a gente sentar. Né? Não aguento mais, vou sentar. Te agradece o ser. Né? Maravilha, se tu não tivesse brigado comigo, eu não teria sentado. Não teria visto o que eu vou te oferecer. Aí o Dalai Lama fala, né? Essas pessoas, elas estão nos dando um presente. E a gente está ganhando mais do que elas, às vezes. Né? A gente ganha aquilo e elas não levam nada. Elas ficam com a raiva, elas ficam com aquilo, né? Aquilo está entranhado. Né? A gente pega e oferece. Né? Então essa oferenda, ela pode parecer que é só teórica, assim, né? Ou abstrata. Né? Eu estou oferecendo, fazendo de conta que eu estou oferecendo. Não, eu ofereço mesmo, totalmente, com a minha prática. Muito provavelmente, quando eu encontrar essa pessoa, a minha relação com ela vai ser outra. A minha fala vai ser diferente. Sem eu planejar nada, né? Eu vou falar nesse tom, não vou falar tais palavras. Não precisa. Eu só pratico motivação, chamata, metabhavana, e entro nesse ensinamento. Entro até a exaustão, como ele diz, né? Pratico até familiarizar com essa visão da vacuidade, e aí eu ofereço para os seres. Ofereço para cada um dos seres. Quando eu faço isso, eu me levanto, eu encontro os seres, eu estou em outra região. Não é nenhum raciocínio, não é assim, técnicas para aprender a falar melhor. Não tem isso, né? Técnicas para não falar o que não deve. É uma coisa tão natural, tão sutil, que eu repouso, quando eu levanto,
daquilo na forma. Às vezes a gente fixa um pouco o ser quando a gente olha dessa maneira, assim, que tu falou, sabe? Pode ser. Não sei, eu tenho a tendência de olhar e duvidar daquilo que eu tô vendo, né? E justamente com esse olhar de sabedoria, assim, quando essas situações, assim, né, que a gente olha pra pessoas, assim, ela fez tal coisa, parece algo tão sólido, assim, né? E aí me parece, assim, mais isso do tradicionalismo, assim, a gente olhar com o olhar de que quem tá olhando pra aquilo como algo ruim, negativo, assim, né? E aí fazer aquele exercício, assim, de não dar significado intrínseco como bom ou ruim algo que alguém fez, né? E tentar, como o nome ensina, assim, né? Ver naquela pessoa a motivação dela, né? Ver naquele ato, ver naquele ser as qualidades daquele ser, né? Porque às vezes é muito rápido no meu ponto, assim, que eu vi numa ação de alguém algo que eu achei negativo e respondi. Aí depois cai a ficha, assim, aquela pessoa fez aquilo por tal coisa e eu que vi, mexeu com a minha estrutura interna, esse observador que está vendo assim, mas se eu olhar de outro jeito, aquilo não foi negativo, assim, né? Então por isso que eu acho que o Lames, né, falam que são os nossos maiores mestres, né? Quem a gente acha que está fazendo coisas negativas, porque de outro ponto de vista aquilo talvez nem seja negativo, né? De outro ponto de vista, aquilo ali pode ser até positivo, mas a minha estrutura interna que está sendo mexida, tipo, ela precisa ser mexida. Porque eu preciso ultrapassar a minha estrutura interna, né? Os exemplos dados, vocês foram, todos eles como se se inspirassem em algo negativo, né? Mas não necessariamente precisa ser um fato negativo. Por exemplo, pode ser uma situação que tu tenha que olhar com um pouco mais de consciência para ela. Isso. Lucidez, assim, tipo, sair da ilusão e olhar, né? Não sei se acima da emoção, não sei se é exatamente isso, mas de tu olhar para algo que te tocou de alguma forma, sem entrar em, porque é muito fácil, né, a gente entrar em devaneios, assim, pode ser isso, né? Isso. Como se tu tomasse propriedade, assim, do teu desejo, ou da tua caminhada, enfim, tipo, não. É dessa forma, sabe? Me posiciona assim. Não sei se é... Tanto que a gente vê com desejo, né, a mesma coisa que a gente vê com atenção, né? Então, você tem que olhar da mesma maneira, porque você acha maravilhoso, fica apaixonado, olhar pra esse olhar assim também, né? Não, meu olhar também nessa pessoa, porque eu valorizo tais qualidades, e sempre que eu ver alguém com tais qualidades, eu vou ficar apaixonado. Então, né, a gente sempre tem que estar observando pro bom e pro ruim, assim, né, com certeza. Aí isso dá um formato diferente, né? Isso. Te apropriar disso, que é fácil de tu entrar numa situação em um colega de trabalho, numa colega de trabalho, ou até uma relação afetiva, assim. Se um começa a olhar de uma forma, e aí o outro tá meio na dúvida, cria toda uma história, né? Sendo que se alguém olhasse por consciência a situação, pode mudar, né? Essa consciência ela pode ir ao ponto da lucidez também, né? Porque a consciência é um caminho para isso. Mas quando a gente entende como aquilo surgiu, que é o que eu estava falando no começo, né? Como é que surgiu a roda da vida? Como é que surgiu, né? Que talvez poderia ser a tua pergunta também, né? Como que a gente tal coisa? Esse como poderia ser assim, como que aquilo surge agora na minha frente, né? Não como no passado, porque eu fiz tais coisas, ou porque eu sou essencialmente mal, ou essencialmente bom, ou alguma coisa assim. Não, como que agora, na minha frente, eu estou olhando para aquilo com desejo, com apego, com orgulho, né, ou com raiva, com medo. Por que eu estou olhando dessa forma? Né? Não o porquê, né? Porque não é a pergunta certa, mas seria assim, como aquilo está surgindo? Eu vejo aquilo é vazio de existência inerente, mas ao mesmo tempo que é vazio, é luminoso. Porque eu tenho uma luminosidade, não é eu, né?
A linguagem é sempre um problema. Né? Assim, tem uma luminosidade que dota de significado aquela forma que é vazia. Então as duas coisas elas estão juntas, o vazio e o luminoso estão juntos. Essa é a essência do Sutra do Coração, que ele vai trazer. Mas é bem por ali. Ter consciência disso já é um grande passo para isso, né? Com certeza. Essa iluminação estaria ligado a atribuir um significado positivo que ele caso bom, ou isso não é necessário para essa iluminação das coisas? A palavra que eu usei foi luminosidade, né? Porque luminosidade ela não tem a ver com bom ou ruim, ela tem a ver com o significado ou a cor que aquilo ganha. Você tem que atribuir algum significado. Porque eu tinha dito antes que as coisas estão, tu vê as coisas como vazias, essencialmente vazias de significado, mas tu só consegue iluminar aquilo depois de atribuir um significado. Não, vem junto, né? O significado vem depois, na verdade. Né? A luminosidade ela não tem conteúdo, mas é mais ou menos assim, se surge por exemplo, a gente está numa sala meio numa penumbra e aí surge uma forma numa porta assim caminhando, né? Então a gente não tem um significado, não sabe quem que é, não sabe se é uma pessoa, se é um cachorro, mas aquilo está meio... Mas tem uma emoção que surge. Então aquilo é uma forma vazia, mas pela luminosidade ela ganhou uma cor que gerou uma emoção, e aí o significado, o conceito, o que eu estou pensando sobre aquilo surge depois. Então a luminosidade ela vem antes, ela surge essa forma vazia de existência inerente, e a luminosidade ela surge junto. De alguma forma está ligado com o significado. O significado vem depois. Sim. Ele vem depois. Ele está ligado, mas ele vem depois. Né? Não, é só porque é uma forma de checar também. Porque se olha para uma coisa e de repente surge um significado ruim, mas ali tem algum problema. Sim. O disponibilidade ser etapa, mas é uma proibição de segundo, forma geral, a luminosidade, ela desde o primeiro elo, ela já se manifesta. Quando surge o primeiro elo, que é a avidya, a ignorância, surge a separatividade de sujeito e objeto. Quando surge essa separatividade, eu já tenho um objeto, que é vazio de existência inerente, e que luminosamente, pela luminosidade, ele está está se atribuindo um sentido de objeto para ele. Que antes ele não era objeto. Assim como o sujeito não era sujeito, ele era a mente livre. A mente totalmente livre. E aí, essa mente livre separa sujeito e objeto. Dota de significado, vamos dizer assim, né? Ou de sentido, ou de a forma de um objeto, a forma de um sujeito. E aí depois vem os outros escândalos. Aí surge uma marca mental, aquilo começa a ganhar um pouco mais de cor, de significado. Aí surge a consciência, né, Vijnana. Eu começo a me ver dentro daquela situação e assim vai indo. Mas a luminosidade, ela já é... essencialmente, ela está antes ainda de avidya. Né? Porque assim, as qualidades da natureza livre da mente é a espacialidade todo abrangente, a luminosidade que faz as formas surgirem e a energia dinâmica, que é essa energia de atração ou de responsividade. Né? Surge uma responsividade em relação aos objetos. Mas ela pode se manifestar como responsividade, mas ela pode se manifestar como compaixão também. A energia dinâmica. Né? Então, espacialidade, luminosidade e energia dinâmica. A energia dinâmica comum, ela está dentro da roda da vida. Ela é responsividade. O objeto surge e eu respondo a ele. Gosto, não gosto. Sou indiferente. Isso. Então isso é responsividade. Esses elementos que nós primitivos falamos, onde é que se encaixam na motivação? A luminosidade, espacialidade, luminosidade e energia dinâmica? A motivação ela surge com o caminho, né? Então,
Como tá dentro do caminho, ela vai surgir depois. Porque a motivação ela só faz sentido para um ser que existe. Um ser que tem uma existência. Né? A gente mais ou menos se sente existindo, né? Então, a motivação ela é assim, a motivação para sair disso, né? Mas depois que a gente ultrapassa e que a gente repousa na espacialidade, luminosidade e energia dinâmica primordial, a motivação não faz mais sentido. Né? Ela não tem um sentido assim, aquilo está totalmente abrangente. Né? Mas aí o que acontece? Ao estar totalmente abrangente, que é a experiência dos bodhisattvas, dos budas, eles estão repousados nessa natureza livre. Mas eles veem os seres e aí surge vamos dizer assim, a vontade, não seria bem uma vontade, uma palavra certa, mas surge essa naturalidade de se manifestar para benefício dos seres. Então, dentro do caminho, a gente vai chamar isso de motivação. Mas os bodhisattvas, eles nem chamam estou motivado. Aquilo é natural. Aquilo é simplesmente... Porque como eles estão vendo o nosso problema dentro das bolhas, eles veem, aquilo é natural, tem que fazer. Seria energia dinâmica. Energia dinâmica na forma de compaixão. Então, a motivação mais elevada é a conexão com o Guru Yoga. Guru Yoga é a união com o Guru. Yoga é a união, Guru é essa mente livre, essa mente primordial. Uma energia dinâmica sem condicionamentos. Sem condicionamentos. Isso mesmo. Sem condicionamentos. Então depois ela vai se configurar como uma motivação. Ela vai ter um nome de motivação, ela vai ter uma sensação de esforço de alguém que está praticando. Mas antes disso ela é só energia dinâmica primordial, compaixão, agindo para benefício dos seres. Que é como a gente vê uma criança chorando, assim, a gente nem raciocina, né? A gente sente alguma coisa, alguma comoção, a gente quer cuidar, né? Ainda mais se ela está chorando sozinha no centro da cidade, por exemplo. Ninguém vai dizer, tô indo para o trabalho. Até pode acontecer, mas se acontecer, a pessoa está evitando olhar para aquilo. Porque, na verdade, se ela olhar para aquilo, ela vai ter que parar de ir para o trabalho, alguma coisa. Mas, no fundo... Então, a nossa natureza é a compaixão. Essa é a boa notícia. Assim. E eu fiquei super feliz que eu vi uma pesquisadora das artes cênicas, assisti um seminário esses dias. Ela é da Universidade de Saragoça, da Espanha. E ela trazendo, assim, das artes cênicas mesmo, né? A relação entre um corpo vertical e um corpo horizontal. É só isso, né? Inclusive ela mostrou uma escultura minimalista, assim, que era um bloco de concreto na horizontal e um bloco de concreto na vertical, com as proporções bem parecidas de um corpo humano, assim, tipo de largura, de altura. E aí ela fala, assim, ela falou dessa relação entre quando a gente vê um corpo deitado na rua, ou deitado em algum lugar, ele naturalmente está mais vulnerável do que o corpo de pé. Se eu estou deitado em casa, é uma coisa. Agora, estou deitado em relação a um ser que está de pé, o ser que está de pé, ele tem, ela usou essa palavra, ele tem mais responsabilidade em relação ao ser que está deitado. E essa vulnerabilidade pode provocar em nós, segundo o que ela estudou, assim, ela teceu vários filósofos, assim, né? Pode despertar compaixão ou violência. E se desperta a violência é porque a gente está evitando olhar para a compaixão, porque aquilo vai nos... ou uma coisa ou outra, ou eu sou violento e saio, ou chuto, faço alguma coisa, ou desperta algo de cuidado. É natural, né? Aí eu fiquei super feliz, eu disse, todo mundo está estudando isso já está acontecendo. Não é uma coisa loucura nossa, assim, né? A compaixão é natural. Super... É o nosso cuidado, assim. Então, quando a gente não age desse modo, a gente sente que alguma coisa falta. Assim. Que é um pouco como tu disseste, essa coisa da motivação. Né? A gente está muito autocentrado, muito achando que tem que defender o que é nosso. Né? A gente sente que falta alguma coisa. Né? Então, os seres que estão
políticos corruptos, vamos dizer assim, né? Ou que estão matando, ou que estão não sei o que, várias coisas. Foi pensar assim, eles não estão felizes. Está faltando alguma coisa, eles não sabem. Ou se eles sabem, eles não têm mais como sair. Pelo menos por um longo tempo, assim, né? Talvez uma vida inteira, assim. Estão tão enroscados, né? Que mesmo quando eles saírem, alguém vai dizer, mas você está fazendo isso, mas no passado você fez tal coisa, então não me engane. A gente dá esse nascimento pro ser, né? Você está complicado, assim. E político é aquele que a gente mais fiscaliza, né? Há 30 anos atrás ele falou tal coisa, mas agora você acha que você não está. A gente quer uma coerência dentro da maldade, inclusive, assim. Tem que ser coerentemente sempre do mesmo jeito, assim. Se ele mudar, a gente vai dizer, tem algum problema. Então aquilo é complicado. Por isso que o nascimento no Lótus, ele ultrapassa tudo isso, ultrapassa o sectarismo. A gente nasce sobre o Lótus, a gente olha para os seres em sofrimento. Os seres todos estão complicados de algum modo, né? Eles não estão agindo com compaixão, não estão agindo com amor. Eles não estão vendo a sua natureza livre, então eles estão com problemas. Aí, quando a gente pratica motivação, shamatha, metabhavana, prajnaparamita, a gente oferece para esses seres. Né? A gente faz a prática e oferece. Então, aquilo dá uma bênção para a nossa prática. Né? As bênçãos se derramam assim, sobre nós. A gente só recebe aquilo. Para manter os horários, vamos fazer dedicação. Página 38 do caderno de prece. Que os méritos deste encontro se expandam em toque a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Quem lutou som ring luche zamlin sa sum cha parpel drujo sum não ada hidrau do sum gele Boa noite. Obrigado. Lembrando que a campanha do SEB segue aberta, a caixinha de doações está ali na porta.
e a conta também, para quem quiser fazer doações maiores. Né?